Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo modo inusitado de continuar as nossas aulas, né? Essa nossa nova ferramenta aqui para que a gente possa enfrentar esse momento tão maluco, tão estranho que nós temos vivido. Hoje nós vamos falar sobre o conceito psicológico de conduta delituosa. A gente vai falar rapidamente sobre algumas considerações dentro da psicologia jurídica, a maneira como a psicologia entende essa questão, ou busca entender essa questão do ato delituoso, da conduta delituosa. Então, a gente pode considerar aqui, para começo de conversa, três grandes áreas dentro das nossas ciências, né? A gente pode considerar o delito a partir do entendimento do ramo do direito. A gente pode considerar o delito dentro da ética e, enfim, o delito dentro do entendimento da psicologia. Se nós considerarmos o que é um delito do ponto de vista jurídico, né, nós vamos entender que delito é um ato positivo ou negativo. Isso significa dizer que o delito é todo ato que nós realizamos ou deixamos de realizar de caráter voluntário, que se afasta das normas estabelecidas pela legislação do Estado, transgredindo-as de maneira que encontre uma qualificação pré-determinada nas leis de caráter penal. O que isso significa? Muito simplesmente, né? O delito é, para o direito, um ato em que o sujeito faz ou deixa de fazer por vontade própria e que tenha estabelecido já anteriormente uma conceituação sobre esse mesmo fato. Então, quando eu deixo de fazer ou faço algo por vontade própria e que isso encontra uma correspondência para a determinação de que seja um delito, então o direito simplesmente já determina o que possa ser o delito. Então, é uma correspondência diante de uma ação ou de uma omissão dentro do conjunto de normas do ordenamento jurídico. Isso é delito. Dentro da filosofia, a gente pode pensar que delito é todo ato que não se ajusta aos princípios da ética. Isso é de uma forma mais ampla, significa pensar que para o filósofo ou para a filosofia, tudo aquilo que não se ajusta aos princípios da ética é considerado um delito, e a gente pode fazer uma leitura aqui para a filosofia, considerando que o delito, então, é aquilo que foge à ética, é uma falta à ética. E o que seria um princípio ético, ou o que seria, então, a ética aqui, dentro do ramo da filosofia? Ética é um grande lugar, é um grande espaço em que as pessoas podem fazer ou deixar de fazer aquilo que depende exclusivamente da sua prerrogativa. Mesmo que ela deixe de fazer ou mesmo que ela faça alguma coisa, ninguém vai ver. Então vejam, percebam como para o ramo da filosofia a ética é algo muito individual, é muito pessoal. Você pode fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa e mesmo assim as pessoas não vão saber que você fez ou deixou de fazer. Mas quando isso foge de um princípio ético, de um princípio em que coloca a pessoa como responsável pelas suas próprias ações, isso sim é algo que foge, que fere a ética. E aí, então, dentro do ramo da filosofia, deixar de fazer alguma coisa que se poderia fazer, ou fazer alguma coisa que não se deveria fazer, é sim uma falta, uma conduta antiética. E aí, finalmente, pensando dentro da psicologia, o que poderia ser um delito, né? Nós vamos esbarrar aqui numa questão complicada, porque
a psicologia não vai nunca classificar ou determinar ou nomear, conceituar o que seja um delito. A psicologia está além deste campo e ela vai se destinar então simplesmente à compreensão dos delitos. Né? E o que seria isso? Seria então descobrir ou tentar entender ou tentar sim enumerar, né? Delimitar quais seriam as motivações pelas quais as pessoas realizaram determinado delito. Então a psicologia vai se ocupar disso ao invés de simplesmente tentar definir o que seja um delito. Claro que dentro de uma psicologia criminológica, dentro de uma área da criminologia psicológica, existem algumas classificações de que seja um ato delituoso, independentemente da maneira como o jurista possa classificar, e não de todo identificável como filósofo ou como uma questão moral possa atribuir uma definição para os. Então seria um erro ou até mesmo um risco tentar entender ou tentar conceber a psicologia dentro de um campo criminológico, né, que vai também buscar para si mesmo entendimentos de uma ciência biológica, apontando o episódio na vida do indivíduo como algo que seja determinante, algo que o aliene, que possa aliená-lo, desculpa, da sua história. O que isso significa dizer? Significa dizer que a gente não pode simplesmente apontar uma questão biológica dentro da estrutura e dentro da vida da pessoa para querer explicar ou para querer então delimitar o que seja uma conduta delituosa, o que seja um delito. Então é um erro sim dentro do campo da psicologia simplesmente utilizar esse entendimento de que a partir de um ponto de vista biológico explica-se ou possa ser explicados todas as condutas delituosas de determinadas pessoas. Tá? Isso não é possível de ser realizado dentro do campo da psicologia. Seria uma aproximação perigosa com um entendimento bastante determinista. Isso para a grande área dos fatos e dos acontecimentos pessoais e do entendimento psicológico que uma pessoa possa ter a respeito da sua própria vida, chega a ser bastante perigoso. Alguns penalistas, né, discutem se tem que ser, que as pessoas têm que ser castigadas de acordo com os seus resultados ou simplesmente de acordo com a intenção em delinquir. Deve-se pensar, então, por que não castigar de acordo com a sua motivação psicológica? Então, para o psicólogo, o delito é um episódio incidental, é algo bastante fora do comum, mas para o jurista é, na maioria dos casos, o tema central da sua atuação, porque o direito vai operar, vai trabalhar de acordo com o seu ordenamento jurídico. Né? Então, isso é mais do que natural dentro do ramo do direito. Mas para a psicologia, o fato de alguém praticar algum delito pode ser, na grande maioria, episódios que não condizem com necessariamente a sua natureza ou a sua formação de personalidade. E é por isso que é importante pensar, então, sobre as motivações antes do surgimento, antes da prática de determinado ato. Né? Então, quando a gente considera que o delito, a partir do ponto de vista psicológico, é simplesmente um acontecimento na vida da pessoa, nós chegamos à conclusão de que a execução representa uma consequência absolutamente lógica e fatal do conflito de forças e fatores que determinaram os mesmos mecanismos psicológicos que intervêm na execução dos atos legais que na maioria dos atos delituosos. Mas a gente nunca pode compreender esse caráter pré-determinado
das ações humanas se descuidarmos do estudo de algumas variáveis que determinam. O que significa, então, pensar sobre essa frase tão grande que está aí? Significa dizer que dentro do entendimento da vida de todas as pessoas, todos nós temos possibilidades ou não para delinquir. Todos nós temos possibilidade de cometer crimes bárbaros ou nunca cometermos crimes bárbaros. Quando a gente pensa que todas as pessoas têm, em tese, a mesma estrutura neurológica cerebral, com o mesmo funcionamento, ou pelo menos o mesmo padrão de funcionamento, para as ações cotidianas e sociais, isso significa dizer que quando você entra no metrô, no ônibus, ou quando você está andando na rua, ao seu lado pode ter uma pessoa que vai, sim, praticar um grande crime, um grande delito. Da mesma forma que você mesmo pode realizar isso, dependendo de condições socioambientais, históricas, biológicas e psicológicas. Então, são vários fatores que, conjugados, operam dentro e para a construção de uma prática delituosa. Então, os autores que nós pesquisamos dentro da psicologia jurídica, eles vão apontar algumas variáveis mais marcadamente a execução de um delito, né? Que vão desde a constituição corporal até mesmo o modo de percepção de determinada situação. Constituição corporal, o temperamento dessa pessoa, a sua inteligência, né, o seu nível de inteligência, o seu caráter, as experiências que ele teve de vida, né, experiências anteriores, a constelação, que seria a sua interação entre várias outras pessoas, a interação da sua vida perante a vida social, perante a vida de outras pessoas, alguma situação externa que desencadeie determinado tipo de comportamento, o tipo médio da reação coletiva aplicável àquela situação. Isso significa dizer que qual é a forma de resposta normal para determinadas situações vividas em coletividade. Por exemplo, você está numa fila de banco e de repente chega uma pessoa que necessita de um atendimento prioritário, essa pessoa vai passar na sua frente, e qual é a reação da maioria das pessoas, né, diante desse fato, diante do fato de estarem atarefadas, ocupadas e sem muita paciência, mas elas aguentam, elas esperam até que chegue sua vez. Isso é um tipo médio de reação coletiva. E por último, como já falei, o modo de percepção da situação por parte do delinquente. Então, isso tudo são constituições que, no geral, vão compor um conjunto de forças que vão atuar dentro do entendimento de cada pessoa sobre a vida e sobre os seus entendimentos perante cada situação. A capacidade que ela tenha, ou que ela possa ter, para superar determinadas frustrações, a baixa capacidade que ela possa registrar por meio de baixa também capacidade para se frustrar. Então, tem pessoas que conseguem aguentar mais frustração e outras não. Isso vai depender, inclusive, da sua constituição educacional, familiar e principalmente coletiva. Tenha-se em conta que esses fatores que eu falei agora há pouco podem, em cada caso, comportar-se de um modo diferente, tanto positivo quanto negativo, favorecendo ou impedindo a ação delinquente, e somar-se ou contrapor-se, formulando ou formando o que denominamos de complexos determinantes da ação ou ações delituosas. Tá? Então, isso também é importante considerar que são maneiras distintas de se entender, são conjuntos, reuniões de traços e de forças que vão se somando, que vão se equacionando até que, por fim, possam desempenhar determinados entendimentos sobre a vida. Depende muito da maneira como as pessoas possam entender uma mesma situação. Pessoas diferentes entendem de maneiras diferentes situações comuns para todas as pessoas. O exemplo disso
é essa figura que vocês podem ver aí na tela, né? A interseção dessas linhas, ou quando você olha para a interseção dessas linhas, você vai ver um ponto branco, e quando você não olha, você vai perceber ou vai ter uma sensação de que são pontos pretos que estão ali. Isso significa que, de alguma forma, cada um tem um entendimento próprio sobre a mesma realidade, a mesma situação, o mesmo fato, né? Então, quais pessoas vão delinquir, quais pessoas não vão delinquir, depende da sua constituição, depende de um conjunto de forças, de fatores que, atuando dentro da particularidade, da individualidade de todas as pessoas, vão desencadear determinadas reações. Então, nós podemos falar aqui de fatores intrapsíquicos da ação delituosa, né? Então, quando a gente pensa num delito, um delito não acontece simplesmente por um impulso. Existem fases, existem interações para que aconteça a sua execução, né? E a gente pode considerar aqui algumas fases aqui mais marcadas, né? Chama a atenção da figura aí que, de novo, né, volto a dizer que depende do ângulo, depende da maneira como nós estivermos posicionados em determinados momentos. O fotógrafo, né, o autor dessa foto, ele pegou um ângulo muito próprio, muito particular, né? O rosto da criança está aqui e do pai está ali atrás e formou um rosto só. Então parece que a criança tem um rosto de adulto, mas não é uma maneira diferente de se enxergar uma realidade. Às vezes a realidade nem está ali presente nesse momento. Então, considerando seriedade de um ato delituoso, a primeira fase de um ato delituoso seria então o desejo ou a tendência. Nessa fase, é a fase em que o sujeito pode simplesmente trabalhar com uma sugestão condicional. Se eu não fizesse determinada ação, ou que bom seria se eu conseguisse realizar determinado ato, né? Ou uma prospecção condicional. Eu seria capaz de realizar determinada ação, caso... Então, tanto num como no outro caso, o pensamento objetivo é proibido, mas é execuível. Ele já está presente e, por fim, se põe em marcha o processo delitógeno. Então, assim, ainda não tem nada acontecendo. O desejo ou tendência não é reprovável, culpável, punível, mas ele ocupa um lugar muito interno, muito pessoal. Seguindo-se essa sequência, esse passo, né, nós entramos então já na deliberação ou na dúvida. E essa fase vai se caracterizar pelo seu jogo de contrários, pela antítese, né? Não deve ou não pode, não quer ou não convém fazer alguma coisa. E a partir daí o indivíduo vai dicotomizar o seu pensamento e oscilar entre o desejo e o medo, entre a vontade e o temor. Mas isso tudo, no final das contas, vai se aproximando fatalmente do sofrimento que vai se ligando à dúvida, entrando nessa denominada deliberação do conflito. Ele já passou da primeira fase, ele está considerando ainda, do ponto de vista moral, se dá ou não para fazer, se ele realmente quer fazer, ou se ele, mesmo querendo fazer, ele não poderia fazer, realizar essa ação, né? E aí apenas um súbito exagero do medo ou ajuda exterior que forneça uma derivação, uma sublimação da sua tendência, né? E isso pode reativar as tendências piedosas, e nesse sentido, chamando de tendências piedosas, e nesse sentido que a fase, ou que
o delito possa ser abandonado, a ideia do delito pode ser deixada de lado. Importa consignar que este planejamento ou preparação nem sempre é consciente, mas ele opera muito pelo desejo, por uma vontade. Em seguida, acontece então a decisão, ou pode acontecer a decisão. E é na fase da decisão que o indivíduo se transforma em delinquente em potencial por ter o propósito. E aqui, então, já fica marcadamente essa decisão. Vou fazer. E aí fixa este propósito. Isso é equivalente a pensar agora quando, onde e como se vai realizar o ato delituoso. Ou seja, em escolher o momento, o lugar ou os meios que melhor assegurem o êxito. Em seguida, passa-se a outra fase, que é a fase da realização, a fase da execução. E aí existe então a passagem do propósito, aquilo que é chamado de ação potencial retardada, à decisão, que seria então a ação em marcha, o período de liberação e execução, libertação, perdão. Isso constitui o limite ou a fronteira entre o pré-delito e o delito propriamente dito. Então, até aqui, todas as fases anteriores não são puníveis, não são ações, não são realizações. Por último, então, ao final, com a execução do ato, é que em si o delito se forma e passa, então, a ser algo observável e contestável, constatável, perdão, para o mundo físico, para o mundo a gente pode pensar que para um observador superficial a execução de um delito ela é somente marcada por uma oportunidade, ou seja, significa dizer que há uma determinada constelação de sinais situativos que desencadeiam uma determinada energia já previamente armazenada, necessária para a realização do ato infrator. Isso é somente válido para os determinados delitos por omissão, inibição ou negligência. Ou seja, a oportunidade, entre aspas aqui, pode ocorrer nesses delitos por omissão. É quando tudo já está pronto, você simplesmente, ou o ator simplesmente deixa de fazer. Ou ele paralisa a sua ação, ou ele deliberadamente não faz, né? Isso seria uma negligência. Tá? Então, existe uma fronteira psicológica e judiciária aqui, que traça, então, esses limites do que seja um delito. Né? Todas as vezes que alguém deixa de fazer alguma coisa, operando por meio de uma oportunidade, também podem constituir sinais que direcionam a energia de alguém para a realização desse delito. É importante pensarmos que, por meio dessa questão, as pessoas, motivadas ou não por fatores psíquicos, podem realizar determinadas ações, determinados delitos, sempre quando algum fator subjetivo opera ali com mais intensidade. Por exemplo, baixa capacidade de frustração, um sentimento de vingança, um complexo de tonalidade afetiva, enfim. São constituições próprias que levam o sujeito a determinados comportamentos, a determinados delitos. Um dos motivos que podem levar o indivíduo a estancar sua ação na fase pré-positiva, dos motivos que podem fazer com que o sujeito pare, né, interrompa a sua ação, tanto de boas como más ações, é que, ao surgir a ocasião de converter seu propósito em realidade, ele se reativa por via associativa todo conjunto de tendências antitéticas que havia sido reprimido, mas não suprimido na fase deliberativa. É quando, ainda assim, neste momento, o sujeito paralisa sua ação
Por quê? Por meio de uma cadeia de associações, de ideias e de conjuntos contrários entre si, isso passa a ficar mais em evidência, isso ganha evidência. Então, num rápido processamento intelectual, o sujeito então reconsidera as suas ações, realizando ou deixando de realizar algo, realizando algo bom, como também algo ruim.